Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais uma resenha de livro aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão a respeito de um formidável conjunto de ensaios do grande escritor israelense Amos Oz. Como Curar um Fanático, obra ali de meados da década de 90, que infelizmente ainda apresenta grande atualidade. Eu digo infelizmente, não pelo talento enorme de Amos Oz, desse grande escritor judeu-israelense, falecido recentemente, em 2018, mas sim porque o fanatismo, porque a guerra, porque a intolerância, porque o dogmatismo estão radicalmente presentes na contemporaneidade. Nós estamos aqui no comecinho de junho de 2021. Há pouco tempo aconteceu mais um conflito israelo-palestino. Mas nós não podemos, pura e simplesmente, ater o fanatismo a essa região do Oriente Médio. Líderes neofascistas não foram eleitos nos Estados Unidos, no Brasil. Não há um novo czar na Federação Russa. Líderes autoritários não estão aqui no leste europeu à tona. A Bielorrússia, ou a Belarus, como vocês queiram, que tem Alexander Lukashenko no poder desde meados da década de 90, né, o ditador europeu. O que temos a dizer sobre isso? Amos Oz traz uma questão que na verdade se transforma em como curar um fanático. E eu quero falar para vocês sobre algumas características que eu julgo essenciais nesses ensaios compilados por Amos Oz. Antes de eu começar a fazer essa resenha de forma propriamente dita, quero dizer a vocês que eu já ministrei uma aula ao vivo com Vassoler aqui no meu canal sobre esse mesmo tema. Então, depois que você assistir a essa resenha, você pode ir até a playlist Aulas ao Vivo com Vassoler e procurar essa aula sobre como curar um fanático, tá bom? Então vamos lá. Gente, a gente já encontrou fanáticos ou fanáticas sem sabermos que eram assim, numa torcida de futebol, numa igreja, com Deus, sem Deus. O fanatismo não é apanágio dos religiosos e religiosas. Pode haver sumo fanatismo em termos ateus. Na União Soviética, sob o domínio do facínora Joseph Stalin, nós assistimos a uma sociedade de sumo fanatismo, de estado policial persecutório, de uma paranoia objetiva, de delação de vizinhos por vizinhos, de filhos, de pais por filhos e assim por diante. E esse fanatismo da certeza da consumação daquilo que se chamava de comunismo e que o stalinismo ia conspurcando e desviando a cada momento, é de cunho fanático, ainda que não haja Deus. Então, o fanatismo, Amos Oz vai mostrar para nós em seus brilhantes ensaios, é uma característica, uma estrutura de personalidade, uma estrutura ideológica que, antes de mais nada, tem certezas. Eu diria a vocês, à beira dos 40 anos, que uma pessoa repleta de certezas nesse nosso mundo é uma pessoa, via de regra, mais limitada. Porque quanto mais a gente contrasta as nossas razões, as nossas ideias, as nossas formas mais rudimentares ou mais, digamos, desenvolvidas, complexas de pensamento, com a experiência concreta, mais a gente percebe que a vida nos vai solapando uma série de certezas e nos vai fazendo flutuar ao sabor desses movimentos de idas e vindas, que podem implicar a falta de vindas, ou seja, a gente perder os referenciais que outrora tínhamos como certos. Isso faz, por exemplo, com que pessoas que tenham a dimensão de um amor idílico, inquebrantável, inabalável, que pessoas
assim, passem eventualmente por desilusões dolorosíssimas e jamais consigam se abrir novamente, se é que, mesmo fazendo, o fazem, ou seja, mesmo se envolvendo novamente, se é que se abre de fato para o amor, num relacionamento, porque perderam esse caráter idílico. E por que não? Fanático. De um amor primevo, sem máculas. O que eu estou querendo dizer? O fanatismo pressupõe certezas inquebrantáveis que, por serem ou serem concebidas como inquebrantáveis, pouco se contrastam com a realidade. Se a realidade não é conforme o fanático ou a fanática dizem, problema da realidade. Melhor para a narrativa, para a ideologia idílica que encampa a realidade. Vocês estão percebendo? E isso pode gerar uma dimensão para o fanático e a fanática de que aqueles que não se comportam com ou sem Deus, no estádio de futebol, no partido político, num grupo, numa seita X, num grupo de amigos, que aqueles que não se comportam de forma tal e qual os mandamentos são os desviados e desviadas. Os mandamentos são perfeitos. Eles são a perfectibilidade encarnada. É preciso no limite que para o fanático, claro, né? Que se nós não nos comportamos conforme os ditames, nós tenhamos inclusive que nos imolarmos, nos oferecermos em holocausto. Então o fanatismo se configura por certezas e por narrativas, ideologias de redenção, de superioridade, de pureza, de superação de máculas. O fanatismo, vocês podem ver, é em enorme medida, em termos psicológicos, uma compensação infantilizada e infantilizadora para as enormes frustrações da vida, pelas quais todas e todos nós passamos ao viver. Então o fanatismo ele reconcilia a nossa vontade de viver não com a realidade, repleta de espinhos, contradições, contrariedades, frustrações, mas com uma capa idílica que nos diz, a despeito de tudo isso, aqui você tem guarida. O fanático e a fanática nos fazem pertencer a uma comunidade, a um grupo, mas essa força endógena, interna, imanente da narrativa e da ideologia do fanatismo se fortalecem ainda mais quando há bodes expiatórios externos. Para o corintiano, o palmeirense. E quantas mortes de parte a parte já estiveram envolvidos nessa sanha de superioridade narcísica dos próprios times, dessas torcidas convertidas em batalhões e do encontro do estádio convertido em campo de batalha. Isso vale para a esquerda, para a direita, para o religioso, para o não religioso, para a religião A contra B, para B contra A. E aí nós podemos fazer para a etnia A contra a etnia B, para B contra A. E nós podemos pulverizar esses exemplos com o vento da história, tamanha a sua ubiquidade, tamanho o seu encontro nos mais diversos momentos. Então, o fortalecimento de uma narrativa interna, você pertence, você vai ser redimido, redimida, você vai ser salvo, salva. Nós amamos você, desde que você pertença a nosso grupo, desde que você comungue com os nossos valores. Isso se fortalece ainda mais quando há aqueles ou a serem convertidos e convertidas, daí o aumento do grupo que vai fagocitando o externo, ou a serem queimados em fogueiras, aniquilados, proscritos, expulsos, apedrejados. Então o fanatismo, e Amos Oz vai dizer isso para nós com brilhantismo, com sua elegância, com sua verve, com sua espirituosidade, o fanático e a fanática são aqueles que, se você não sabe, estão mais preocupados e preocupadas com você do que você mesmo. Porque eles sabem como te salvar. A questão é, por que nós quereríamos ser salvos? Será que a salvação, justamente que o fanático e a fanática oferecem, não seria justamente o oposto da redenção mesma? É nisso, obviamente, que eu acredito ao fazer essa resenha humanista, numa tentativa pacificadora, antidogmática, dubitativa,
para que nós nos livremos dessas cadeias de dogmatismo e fanatismo. Amos Oz vai dizer que o fanático é aquele que, antes de mais nada, tem dificuldade com o senso de humor, com o riso. Vocês já perceberam como o riso pode ser subversivo? Como rir de algo? O riso é extremamente polissêmico, né? Eu posso rir de algo para tentar expurgar uma dor enorme de mim, de perto de mim. Vocês já devem ter visto isso, ou já devem ter inclusive passado por isso. Quando chega uma notícia inacreditável para vocês, a morte eventual de um ente querido, um acidente, uma frustração enorme com a qual nós não contávamos, às vezes a gente esboça um riso que é como que o exorcismo daquele horror. O riso, nesse caso, o reverso mais contumaz da alegria e da partilha, é um mecanismo de proteção. Se há esse riso, há também o riso escarninho, irônico, o deboche, a noção de que se não é possível não sofrer uma prostração, é possível dela debochar, sendo irônico, sendo cético. O riso é profundamente irmanado ao ceticismo. Claro que eu estou falando de um riso de subversão, porque existe o riso dos fanáticos, digamos, que estão tão absortos na sua certeza, que só fazem rir de outrem, jamais de si próprios. O fanático e a fanática têm dificuldade com o humor, porque o humor voltado para outrem pode se voltar contra nós mesmos. Quando nós debochamos de nós mesmos, quando nós duvidamos de nossas próprias certezas, quando nós percebemos que o que pensáramos na adolescência já não é o mesmo que pensamos na vida adulta. Eu quero dizer, se você se pergunta por que eu coloco essa máxima do Terêncio no início de cada vídeo aqui do meu canal do YouTube, eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Se eu coloco essa máxima, é para tentar, para mim e para vocês, para nós, trazer antídotos antifanáticos, antidogmáticos, dubitativos, com um riso cético, e o ceticismo aqui como um movimento sempre em exercício da dúvida, que inclusive pode duvidar de si mesma. Então, o fanático e a fanática são aquelas pessoas que, repletas de certezas, querem encampar a realidade com suas contradições, e o riso não se coaduna ao fanatismo porque o riso duvida. Como é que o fanático duvida de si próprio? O fanático também, diz Amos Oz, tem dificuldade com a arte e especificamente com a literatura. Um fanático dificilmente vai ler Platão. Um fanático dificilmente vai ler Dostoiévski. Um fanático certamente vai querer excomungar Sócrates pela enésima vez de Atenas. Por quê? Porque Platão, Sócrates e Dostoiévski são autores que, ao colocarem teses, sempre pressupuseram respectivas antíteses em suas obras. São aquilo que nós poderíamos chamar de advogados do diabo. Um pensamento que vai aquém e além, à esquerda e à direita, para lá e para cá. Um pensamento que entende como a alteridade pensa, concede muito espaço para a alteridade e para a própria voz, não só em uma altercação, numa briga, mas numa dimensão de troca de ideias. Quando nós pensamos muitas vezes com laivos de fanatismo que a troca de ideias é a troca de farpa, a gente não percebe que a troca é você me dá algo e eu recebo algo de você e te dou algo. Mas em tempos de dogmatismo, a troca é escassa. Na verdade, a troca é a tentativa de subsunção do outro à minha própria ideia. Fagocitose do outro. Destruição da alteridade. Falta de dialogia mesmo. Então a literatura, ela, segundo Amos Oz, esse grande escritor israelense, ela tem a possibilidade de fazer com que nós encarnemos Shakespeare, Hamlet, Raskolnikov de Crime e Castigo de Dostoiévski. Que nós pensemos, por mais que refutemos, como Brás Cubas, que entendamos seus motivos, que constelemos o mundo,
que projetemos o mundo a partir de determinadas posições, ideias e configurações. Que saiamos de nós mesmos. E isso, um fanático e uma fanática jamais podem admitir. Centrados narcisicamente, fanaticamente, dogmaticamente, no trono de sua certeza, centrados e sentados no trono de suas certezas, os fanáticos jamais conseguem olhar para o outro, a não ser que esse outro ou faça parte das fileiras, ou venha a ser excomungado e por vezes explodido ou exterminado. Basta dizer então, e é importante dizer, que não há possibilidade de um antídoto para além do âmbito individual contra o fanatismo, senão uma democracia plural. Por democracia, pessoal, Amos Oz não pressupõe a mutilação da democracia pelo capitalismo. Apesar de ele saber que o que aconteceu em termos de democracia burguesa, portanto limitada, no pós-Segunda Guerra, ainda assim ampliou possibilidades em relação às experiências radicalmente não democráticas do socialismo real. Agora que a democracia tem vários inimigos, agora que o capitalismo é inimigo da privacidade, da própria propriedade privada e da democracia, o campo fértil para dogmatismos, dada a concentração de recursos midiáticos, econômicos, dado o arrefecimento da capacidade cognitiva das pessoas pelos crimes sociais a que são submetidas, pela falta de educação pública de qualidade na maior parte do mundo, esses aspectos todos formando um campo fértil para o autoritarismo, para o dogmatismo e para o fanatismo, teriam que ser combatidos pelo exercício mesmo da democracia. Um exercício que buscasse autonomia, contato, formas de pensar, possibilidades de viagem. Um fanático não viaja. Um fanático só faz peregrinações. Nada contra as peregrinações, mas quando uma vida é voltada para uma certeza de encontro, sem que se possa perder muitas vezes, como acontece com todos e todas nós, não é possível conhecer a alteridade das pessoas, de outras culturas, países e povos, para entender, por exemplo, que o fato de eu ser brasileiro foi função de eu ter crescido no Brasil. Quando eu morei na Rússia, quando eu saí da minha ilha chamada Brasil, que é gigantesca, como todas e todos vocês sabem, foi que eu me descobri brasileiro. Foi que a minha forma de ser, o meu gestual, foi ressignificado em face da diferença da cultura russa. E isso foi muito salutar, para eu perceber que existem formas outras e múltiplas, tão dignas quanto as minhas, e as minhas tão dignas quanto as dos russos, de observar o mundo e de interagir com o mundo. Essas dimensões são fundamentais para nós pensarmos em como curar um fanático. E Amos Oz, que entendia que a solução de dois estados, Israel e Palestina, que agora está tão difícil, dadas as múltiplas ocupações ilegais de assentamentos na Cisjordânia, que é Palestina, mas que conta com vários colonos ultra-ortodoxos judeus. Isso está dificultando tanto essa possibilidade de dois países, dois povos, duas nações. Trouxe à tona mais um conflito, com mortos desproporcionais. Na verdade, a proporção de mortos numa balança é já o peso fúnebre. Mas nós sabemos que a desproporção de forças entre israelenses e palestinos é gritante. Ainda assim, quaisquer mortos devem ser lamentados. E Amos Oz pensava numa solução em que ambos perdessem para que ambos ganhassem. Para que ambos se desarmassem. Para que ambos se conhecessem. Para que ambos convivessem e coexistissem. A leitura de como curar um fanático foi para mim como que uma gramática, como que uma sintaxe para tentar significar para mim vários momentos. Sabe quando você põe as coisas em pratos limpos? Quando você consegue, então eu posso pensar assim, olha que interessante, deu uma baliza para uma experiência que eu já tinha vivido. Eu espero que vocês possam ler Como Curar um Fanático de Amos Oz de peito aberto. Mais do que ao lado da mente aberta, de peito aberto. Porque muitas vezes são os afetos, são aqueles que nos afetaram com a imantação de sentimentos, porque eram pais, mães, avós, professores, professoras.
Nós não queremos nos desapegar dessas dimensões mais retrógradas. Mas como curar um fanático pode ter pelo menos um papel de plantar uma semente que eventualmente vai encontrar o seu terreno fértil para germinar nesse ímpeto de democracia e humanismo do grande escritor Amos Oz, no seu conjunto de ensaios Como Curar um Fanático. Pessoal, essa foi mais uma resenha de livro aqui do meu canal do YouTube. Se vocês gostaram de mais essa resenha, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixa aqui embaixo desse vídeo o seu comentário para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das minhas leituras literárias, das resenhas de livros, das resenhas de filmes, das aulas ao vivo com Vassoler e das viagens de Vassoler, essa volta ao mundo em 80 ou 800 vídeos, considere a possibilidade de, ao clicar na tecla Seja Membro, se tornar um membro ou uma membro humanista aqui do canal, para contribuir segundo sua situação financeira para este projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu sempre convido vocês para assistirem às resenhas de livros aqui do meu canal, que acontecem todas as terças-feiras, às 8 horas da noite. Então até a próxima resenha de livro, pessoal, e tchau, tchau!